Bom dia, bom dia. Dando sequência aí a mais um encontro nosso, né, pessoal? Na aula passada a gente estava falando sobre as obrigações de dar. Na verdade, dar coisa certa. Aí a gente analisou tanto a obrigação de dar coisa certa, a perda ou a deterioração do objeto, e analisamos também na obrigação de restituir a perda e a deterioração do objeto, né? Eu queria, na aula de hoje, falar sobre as obrigações de dar coisa incerta, que é bem pouquinho, e já entrar, possivelmente, nas obrigações de fazer e não fazer também. Tá ok? Então, vamos lá. Vou começar aqui a minha apresentação. Muito bem. Então, aqui foi da aula passada, né? Ó, fizemos 4 quadrinhos, né? Dar coisa certa, analisamos a perda, analisamos a deterioração, a obrigação de restituir, que é aquela que você não transfere propriedade, né? Analisamos a perda e analisamos no finalzinho da aula a deterioração. Então, agora eu começo, olha lá. A obrigação de dar coisa incerta, pessoal. Obrigação de dar coisa incerta. Essa obrigação aqui, ela é mais simples. Na verdade, inclusive, eu já falei sobre ela, né? Quando a gente fez a distinção entre a obrigação de dar coisa certa e incerta, eu expliquei que na obrigação de dar coisa incerta, a regra geral aqui é só uma. O devedor não pode alegar nem perda, nem deterioração do objeto, ainda que tudo ocorra por caso fortuito ou força maior. Em outras palavras, ele não tem excludente da responsabilidade. Então, se a obrigação é entregar uma caneta, por mais que eu quisesse entregar essa, se eu não tenho mais essa, eu tenho que arranjar uma outra caneta para poder entregar para o credor, né? Então, a gente diz aqui, de uma forma até errada, que a gente está no gênero, né? Mas quando eu me refiro a gênero, significa que existe mais de um objeto a ser entregue, e a regra aqui é simples, ó, genus non peri. Ou seja, o gênero não perece, que é a regra do artigo 246. Na verdade, o 246, eu podia até botar assim, ó, é a regra de ouro das obrigações de dar coisa incerta. E aí, feito isso, pessoal, a gente tem muito pouco para falar das obrigações de dar coisa incerta. Porque na de dar coisa certa eu não analisei perda, não analisei deterioração, dar ou restituir, né? Aqui não. Aqui eu não analiso perda ou deterioração. Só tem um momento aqui que eu gostaria de comentar com vocês, que é o momento da escolha, também chamada de concentração. Momento da escolha ou momento da concentração. O que é esse momento da escolha, pessoal, ou da concentração? Olha só, vai chegar uma hora, vamos supor que eu tenho que entregar uma caneta. Tá, uma caneta é dar coisa incerta, a gente já viu. Mas vai chegar uma hora que eu vou nesse gênero e eu vou pegar uma caneta para poder entregar para o credor. Nesse momento que eu estou pegando uma caneta, eu estou individualizando o objeto. Isso seria, no senso comum, escolher, né? Eu vou escolher qual objeto eu vou entregar. Mas o fato de eu escolher entregar esta caneta ainda não é o momento da escolha ou concentração. Porque esse momento da escolha exige que, além de você individualize, você disponibilize o objeto para o credor. Vou colocar aqui assim, ó. O momento da escolha compreende, portanto... Só aceitar aqui o pessoal chegando. O momento da escolha compreende, portanto, olha só, a individualização do objeto seria escolher no senso comum, né? Mas além disso, olha só, 2, a disponibilização.
o objeto para o credor. Na hora que você disponibiliza, você já está entregando o objeto. Ah, Perazzo, mas se você já está entregando, então para que eu estou analisando o momento da escolha? Porque quando você entrega, você cumpriu com a sua obrigação e aí você não tem mais nada para fazer, a obrigação está extinta. Mas esse momento da escolha, ele é importante, principalmente na mora ou no atraso do credor. Porque a gente já viu, e eu já devo ter dito isso em aulas passadas, que quando o credor atrasa, toda a responsabilidade eu jogo para ele. Então, aquela regra do res peri in domino, que a gente viu nas aulas passadas, a coisa perece com o dono, se o credor estiver em mora, quem vai assumir a responsabilidade é ele. É uma das consequências da mora do credor. E se eu fiz a escolha, olha só que interessante, eu tinha que entregar uma caneta. Eu tinha que entregar uma caneta lá na Unifor, hoje às 9 horas. Acordei cedo, peguei essa caneta aqui para entregar. Coloquei no bolso, ou seja, eu individualizei. Eu tenho que entregar uma caneta e escolhi essa para entregar. Mas isso ainda não é o momento da escolha, hein? Mas eu cheguei na Unifor às 9 horas com essa caneta para entregar para o credor. E o credor não apareceu. Bom, nesse momento, além de escolher, de individualizar, eu disponibilizei. O credor é que não veio receber. Quando você disponibiliza, pessoal, o que era uma obrigação de dar coisa incerta, passa a ser dar coisa certa. Quando eu disponibilizei, agora não é entregar uma caneta qualquer. Agora eu estou entregando esta caneta. Perceberam? E como o credor está em mora, o credor não foi buscar. 9 horas, estou lá na Unifor, o credor não apareceu. A mora do credor, o atraso, faz com que toda a responsabilidade agora passe a ser dele. Muito embora, eu esteja ainda com a caneta. O credor não apareceu, botei a caneta do bolso, saí da Unifor. Depois que eu saí da Unifor, eu fui assaltado, por exemplo, e roubaram a caneta. Agora eu vou alegar perda do objeto e a responsabilidade, muito embora eu ainda seja o dono da caneta, porque eu não entreguei, a responsabilidade agora passou a ser toda do credor. Tá certo? Então, esse momento da escolha, grosso modo, o que significa o momento da escolha? Significa aquele momento em que você individualizou e disponibilizou o objeto para o credor. Nesse momento, o que era uma obrigação de dar coisa incerta passa a ser certa. Tá. Mas para que eu estudo isso? Porque se eu estou disponibilizando, eu estou cumprindo com a obrigação. Então não me interessa se é certa, incerta, o fato é que eu já entreguei, já não tenho mais a obrigação. Mas pode acontecer de você pretender entregar e o credor, por um motivo qualquer, não receber. Então o atraso é dele. Se o atraso é dele, toda a responsabilidade eu jogo para ele. E o que era entregar uma caneta passa a ser entregar esta caneta. Professor? Oi? Se o credor justificar, se ele se justifica que não teve culpa pelo atraso. Não importa. Motivo de força maior. Uhum. Essa tua pergunta é interessante. Olha só, a gente vai estudar isso lá na frente. A mora do credor independe de culpa. A responsabilidade dele é objetiva. Porque, veja, pensa você, numa obrigação tem duas pessoas. Tem um devedor e um credor. A gente já viu que o devedor só vai estar em atraso se ele tiver culpa, não é assim? Então eu vou concluir o seguinte, se ele, devedor, não tiver culpa, o atraso vai ser do credor. Então o atraso do credor independe de culpa. Eu fui entregar a caneta, hoje às 9 horas, lá na Unifor. O credor não apareceu porque ele estava doente. Não tem problema, a mora é dele. Tá certo? A minha mora, a mora do devedor, só surge com culpa. Então eu vou concluir. Se eu não tenho culpa, de quem é a mora? Do credor. Só tem duas pessoas. Então, se eu não tenho culpa, a mora é do credor.
independente de ele ter ou não culpa. Professor, essa responsabilidade cai no credor, né? Uhum. Por exemplo, se a pessoa é assaltada e acaba perdendo esse produto que ele ia entregar, né, o credor, a responsabilidade vai ser do credor mesmo assim, mesmo não havendo a tradição? Mesmo. É uma exceção, Hugo, ao que a gente estudou tudo até agora, né? Entendi. Porque o que a gente estudou até agora? Enquanto eu não te entregar essa caneta é minha. Então a responsabilidade pela caneta é minha. Se acontecer alguma coisa, eu fico no prejuízo. É assim que a gente estudou até agora, né? Agora, se eu fui entregar a caneta e você não recebeu, eu continuo com o objeto. Eu continuo sendo o dono do objeto. Mas a responsabilidade passa a ser sua. Essa é uma das consequências da mora do credor. Está previsto lá no artigo 400 do Código Civil, que lá para frente a gente vai estudar com mais calma. Oi, Lícia, levantou a mão? Professor, eu não peguei o final da frase quando o professor disse: a mora do credor independe de culpa, porque a responsabilidade. Aí eu não peguei o final que o professor falou. A responsabilidade dele é objetiva. Lembra que a gente estudou? Uhum. A responsabilidade objetiva é aquela que não depende de culpa, né? Ela nasce mesmo sem culpa. Obrigada, professor. Tá joia. Pessoal, tranquilo? Sobre a obrigação de dar coisa incerta, é só isso que eu tenho para dizer. São só, se eu não me engano, 4 artigos, né? Cuidado com o artigo 244, porque ele me induz em erro. Eu vou ler ele aqui para vocês, olha só. Ele diz assim: nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, ele está se referindo à obrigação de dar coisa incerta, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação. Aí depois que eu leio esse artigo, eu pergunto para vocês assim: pessoal, a quem pertence a escolha? Quem é que vai dizer qual caneta deve ser entregue? Depois que eu li o 244. Aí acredito que vocês devem dizer assim: bom, professor, o 244 está dizendo, a escolha pertence ao devedor. Cuidado. A escolha pertence ao devedor se o contrário não resultar no título da obrigação. Então, quem define a escolha é o contrato. O contrato pode dizer que a escolha cabe ao credor, que a escolha cabe a uma terceira pessoa, tanto faz. Agora, se o contrato não fala nada, aí sim, aí a escolha pertence ao devedor. Tá certo? Cuidado. O contrato ali, ele vem trazendo exceções, né, professor? A regra. Mas a regra é o contrato, não é. Quando ele diz que a escolha pertence ao devedor, essa não é a regra. Essa é a exceção. A escolha pertence a quem o contrato determinar. Agora, se o contrato não fala nada, se for omisso, aí a escolha cabe ao devedor, que não poderá dar a pior, nem será compelido a entregar a melhor. Cuidado com esses artigos. Tem um artigo no Código, salvo engano, é o 110, 111, não sei, parte geral, que diz assim: o silêncio importa a anuência, se as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for indispensável a manifestação expressa, alguma coisa assim, né? Olha, é o 111, né, Hugo? Perfeito. Olha lá o que diz. O silêncio importa a anuência, se as circunstâncias ou os usos o autorizarem. Pronto, tá aí, Maria Clara, obrigado. Aí eu pergunto, acabei de ler esse artigo. Aí eu chego para vocês e falo, pessoal, no direito civil, o silêncio importa a anuência? Entendeu? Como pergunta o Venosa, no direito civil, quem cala consente? Sim. O 111 está dizendo, o silêncio importa a anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem. Então eu posso dizer que o silêncio importa a anuência? Hugo chega para mim, por exemplo, e fala assim, professor, você quer comprar o meu carro? Aí eu não falei nada. Fui embora. Será que eu concordei em comprar o seu carro? Entendeu?
Entendeu como é que o legislador ele me induz em erro? Eu estou fazendo uma prova, aí, sei lá, prova objetiva, sem consulta, né? Aí o examinador me pergunta assim, no direito civil brasileiro, o silêncio importa a anuência? Aí você fala assim, poxa, eu li um artigo sobre isso. Se eu não me engano, o 111 dizia, o silêncio importa a anuência. Mas esse artigo te induz em erro. Olha só, o silêncio importa a anuência quando as circunstâncias ou os usos autorizarem. Então, essa não é a regra geral. Tem que estar completo, né, professor? Pois é, a regra geral é o contrário. A regra geral é o silêncio não importa a anuência, a não ser quando as circunstâncias ou os usos autorizarem. É o contrário. Entendeu? Sei lá, eu sou um comerciante, todo mês o meu fornecedor me manda lá um material X. Aí ele só me manda o pedido e eu não digo nada, e ele já manda o material. No outro mês ele me manda o pedido e eu não falo nada, ele manda o material. O meu silêncio importa a anuência, porque as circunstâncias agora autorizam. Todo mês eu trabalho dessa forma. Mas a regra geral é o silêncio não importa a anuência. É o legislador, ao invés de me ajudar, ao invés dele me dar a regra, ele me dá a exceção. Entenderam? O silêncio importa a anuência quando as circunstâncias assim o autorizarem. Então, a regra é o contrário. A regra é que o silêncio não importa a anuência. Tudo bem? Pessoal, vamos lá para as obrigações de fazer agora, então. Olha só. Também bem simples, hein? Obrigações de fazer. Pessoal, logo de cara, olha só. A obrigação de fazer, primeiro, ela também é tida como uma obrigação positiva. Positiva no sentido de o devedor ter que trabalhar, ele tem que fazer algo, ele tem que ser ativo, proativo, da mesma forma que na obrigação de dar. Essas duas, a de dar e a de fazer, elas dependem até da boa vontade do devedor, não é? Só que na obrigação de dar, o devedor tem um objeto, um bem corpóreo, e esse bem corpóreo vai ser entregue ao credor. Pode ser uma caneta, pode ser um celular, pode ser um carro, né? Pode ser dinheiro, enfim, mas existe um bem corpóreo. As obrigações de fazer, elas são imateriais. Porque eu me comprometo agora à prestação de um serviço. Na obrigação de fazer, não vai existir um objeto para eu te entregar, mas eu vou prestar um serviço para você. Então, é uma obrigação de fazer, por exemplo, se você me contratar para pintar um muro. É uma obrigação de fazer se você me contratar para lavar o carro, né? É uma obrigação de fazer eu estar aqui dando uma aula hoje, né? É obrigação de fazer. E aí vejam vocês os senhores o seguinte. Na obrigação de dar, lembra que o legislador, ele está preocupado sempre em dar ao credor aquilo que foi prometido. Essa é a preocupação inicial. Não é para resolver tudo em perdas e danos. Então, por exemplo, se a obrigação é entregar a caneta, o direito tem que criar mecanismos para fazer com que esta caneta aqui seja entregue ao credor. E isso nas obrigações de dar me parece mais simples, porque se o objeto existe, eu vou conseguir pegar à força esse objeto para entregar para o credor. Agora, nas obrigações de fazer, como é que você vai exigir o cumprimento forçado da obrigação? Entendam? Não é resolver em perdas e danos, a não ser que o credor assim o queira. Eu tenho que criar mecanismos para forçar o devedor a cumprir com aquilo que ele prometeu. Na obrigação de dar, sei lá, entregar o celular. Se você não quer entregar, a gente vai lá, pega a força e entrega. E na de fazer? Cidadão que tinha que dar uma aula agora pela manhã, ele acordou e falou assim, não vou dar aula, não. Como é que eu vou forçar esse devedor a cumprir com aquilo que prometeu? Entendeu o dilema das obrigações de fazer?
sei lá, eu posso colocar no contrato uma multa, é verdade, né? Olha, eu tive a cautela de, na hora que eu contratei o Perazzo para dar uma aula, eu coloquei no contrato assim, ó, se ele não der a aula, vai pagar uma multa de R$10.000. Eu vou mexer no bolso dele. Ele vai acordar de manhã cedo e vai pensar, não, é melhor eu dar essa aula aí, porque eu não quero pagar essa multa, né? Mas ainda assim, mesmo com a multa, pode ser que eu não queira dar aula. Não, eu pago a multa aí, você me executa do jeito que você quiser, mas eu não vou dar aula. O juiz poderia aplicar uma multa, né? O credor foi para a justiça, exigindo o cumprimento forçado da obrigação. O juiz determinou, olha, vai dar aula sob pena de pagar uma multa de R$100 por dia, até você dar a aula. Poxa, atrasei um dia, pago 100, atrasei 2 dias, pago 200, atrasei 3 dias, pago 300, e por aí vai, né? Eu vou pensar, essa multa aí do juiz são as chamadas, ó, vou botar aqui no chat, ó, astreintes. Vocês já ouviram falar? Astreintes. Astreintes é essa multa diária, geralmente diária, né? Fixada pelo juízo para o caso de descumprimento da sua própria decisão. É muito comum a gente ver no noticiário, por exemplo, né? Categoria tal entrou em greve, aí a greve foi considerada ilegal. Aí a justiça determina o retorno imediato, sob pena do sindicato pagar uma multa de R$1.000 por dia. Não é assim? Bom, são as astreintes. Então tá, o juiz poderia dizer, vai dar aula sob pena de pagar R$100 por dia. Eu vou pensar 2 vezes, né? Mas vocês concordam que mesmo assim eu posso não dar a aula? Não quero, não vou dar aula. Acordei de mau humor. Teria como juiz determinar que o oficial de justiça venha aqui na minha casa, me pegue à força, me leve lá para a Unifor para eu dar aula? Eu acho que já não teria mais, né? E ainda que isso fosse possível, que já não é, mas ainda que fosse possível, como é que ia acontecer? Eu posso chegar na sala e dizer, eu não vou dar aula, não vou falar, não vou abrir a boca, né? Então, vejam, a primeira reflexão que eu faço, a execução específica das obrigações de fazer, elas são mais complicadas do que a execução específica da obrigação de dar. O cumprimento forçado da obrigação de fazer é mais complicado do que o cumprimento forçado da obrigação de dar. Entenderam? Diga lá, Hugo. Professor, aí ele não quer, né, de jeito nenhum. Aí pode ser executado por terceiro, procurar outra pessoa que o faça. Pronto, eu ia falar isso já. Mas vamos raciocinar o seguinte. Eu contratei o Roberto Carlos para fazer o show. No dia do show, o Roberto Carlos disse que não ia fazer um show. Essa obrigação tem como ser executada por uma terceira pessoa? Não tem. Por mais que eu chame um outro cantor, melhor ou pior, etc., mas eu contratei em razão daquela pessoa. Então, tem algumas obrigações de fazer, e aí eu vou pegar o gancho aqui do Hugo. Tem algumas obrigações de fazer que não é possível você substituir a figura do devedor. Quando eu contratei o Roberto Carlos para fazer o show, só ele pode fazer o show. São as obrigações de fazer infungíveis. Então, cuidado, hein? A ideia da fungibilidade aqui nas obrigações de fazer está em permitir ou não a substituição do devedor. Então, em algumas obrigações, por exemplo, na hora que eu contratei o Roberto Carlos, eu não preciso colocar no contrato que só o Roberto Carlos fará o show, porque isso é óbvio, né? Essas obrigações, elas são, personalíssimas. Personalíssimas. Ou então também chamadas de intuito personae. Intuito personae. Tá certo? Intuito personae. Escreve personae, né? Mas se lê personae. Intuito é em razão da pessoa. Pessoal, nessas obrigações personalíssimas, que pode ser
em virtude da sua própria natureza, porque, por exemplo, se eu contratei o Roberto Carlos, eu não preciso colocar no contrato que só ele fará o show, ou ela pode surgir por previsão do contrato. Por exemplo, dar uma aula. Dar uma aula pode ser o Perazzo, pode ser a Ana Beatriz, né, uma aula de civil, pode ser, sei lá, o Nilo, pode ser, enfim, né, qualquer outro professor. Mas nada impede que eu coloque no contrato que somente o Perazzo poderá dar esta aula. Entenderam? Então, o que eu fiz? Eu transformei, eu coloquei, eu criei essa obrigação como sendo infungível por previsão contratual. Tá certo? E aí, pessoal, nessas obrigações, não tem como fugir da regra, não. Olha só. Se a obrigação não foi cumprida com culpa, então Roberto Carlos acordou cedo e falou, não faço o show, não quero saber. Aplica multa, não faço, não faço. A única saída serão as perdas e danos. Não tem para onde correr, né? Tentamos de tudo, não vai, vamos transformar tudo isso daqui, vamos calcular o prejuízo e você vai pagar o valor da indenização. E mais, olha só, e se o Roberto Carlos não fez o show porque ele acordou completamente sem voz? Bom, resolve a obrigação. Resolve, né? Tranquilo. A obrigação fica resolvida. Então, aqui não tem nada de novo. Lembrando, viu, Hugo, que aqui eu não consigo trocar a figura do devedor. É o que diz o artigo 247, quando o legislador fala assim, ó, incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele execuível. Eu estou diante das obrigações personalíssimas, né? Personalíssimas, perfeito. Certo. Agora, existem outras obrigações de fazer que elas admitem a substituição do devedor. Olha, se eu chamei o João para lavar o meu carro, se o João não lavou, Pedro lava, ou o Francisco lava, tanto faz. O fato é que, ao final do dia, meu carro vai estar limpo. Entenderam? Então, nessas obrigações fungíveis, são aquelas que permitem a substituição do devedor por uma terceira pessoa. Contratei o Joaquim para pintar um muro, pintar de cal. O Joaquim não foi, mas o Ernesto foi, problema algum. O fato é que o muro vai estar pintado no final do dia. Essas obrigações aqui, olha lá, se elas não são cumpridas sem culpa, resolve também, não tem jeito. Resolve a obrigação. Agora, se há culpa do devedor, então vou botar aqui, ó, se elas não são cumpridas com culpa, das duas, uma. Ou o credor cobra as perdas e danos simplesmente. Então, era para o João lavar o carro? O João não lavou. Tá bom, então eu vou cobrar a indenização dele, vou calcular o prejuízo, você vai me pagar a indenização. Mas aqui, e como o legislador está preocupado em dar ao credor aquilo que foi combinado, aqui, em tese, seria possível a obtenção de um resultado prático equivalente. Aqui, a execução específica, né? O cumprimento forçado é complicado, eu não vou poder forçar o cidadão a lavar o carro. Mas se eu troco o devedor por outro, o resultado prático lá na frente é o mesmo. Então, eu consigo um resultado prático equivalente, mais, claro, porque você estava em atraso, mais as perdas e danos. Então, aqui abre um leque de duas opções para o credor. Ou ele pleiteia a indenização, ou ele busca um resultado prático equivalente. Tá certo? Vamos lá, Hugo. Então, aí surge duas possibilidades, né, professor? Essa primeira, ele pode exigir só perdas e dano, mas como ele está preocupado em atender, por exemplo, se for um show, ele está preocupado em atender, ele pode procurar outra pessoa que pode fazer o mesmo papel, né? Exato. Bem exigir a perdas e dano. Exatamente, né? Sei lá, um evento do CA do Direito lá na Unifor,
Na sexta à noite, por exemplo, tinha uma banda lá que ninguém conhece o nome para animar. Se a banda A não vai, a banda B pode ir no lugar dela, né? Ou a banda C tem o mesmo som, etc. Enfim. Então, essas obrigações em que é possível a substituição do devedor fica a cargo do credor. Ou eu vou pleitear a indenização porque você não cumpriu a obrigação, ou eu exijo um resultado prático equivalente, além das perdas e danos. Agora, olha só que interessante, pessoal. Às vezes, o direito material, que é para andar ao lado do direito processual, do direito adjetivo, né? Que essa é a ideia, que o direito do processo, na verdade, ele vai efetivar o direito material que você acha que tem. Então, por exemplo, se eu tenho um direito civil, eu tenho um direito processual civil ao lado. Se eu tenho um direito penal, eu tenho um direito processual penal ao lado, né? E assim por diante. Mas em algumas situações, olha só, o civilista simplesmente pensou assim, ó, se o João não lavou o carro, o Pedro lava. Pronto, resolveu o problema. Mas para efetivar isso, não é tão simples assim, como o civilista pensou. Se eu vou parar o processo, porque eu não posso, por exemplo, entrei no Lava Jato A, contratei o Pedro. Aí o Pedro não lavou o carro. Aí eu fui no Lava Jato B, contratei o João lavou o meu carro, e na hora de pagar eu falo assim, não, quem vai te pagar não sou eu não, quem vai te pagar é o Pedro, lá do primeiro contrato. Eu não posso fazer isso. Até porque o contrato, ele tem efeitos interpartes. Então o contrato que eu fiz com o Pedro é uma coisa, o contrato que eu fiz com o João é outra. Eu vou ter que pagar a segunda lavagem, e eu vou brigar com o Pedro aqui da primeira lavagem. Como é que seria esse resultado prático equivalente, processualmente falando? Você contratou o Pedro, aí ele não lavou. Aí eu fui para a justiça, estou tentando executar essa obrigação de fazer. Aí eu vou dizer assim, ó, seu juiz, eu quero que uma outra pessoa, então, faça o serviço. Aí, primeiro de tudo, vamos delimitar o serviço, né? Lavar carro é muito amplo, tem que saber qual é o tempo, qual o shampoo que vai ser usado, né? É para polir, aspirar, etc. Enfim, aí depois você delimitou. Tá, liquidei a obrigação. Aí você publica um edital, porque eu não posso chamar o João à força. Aí eu vou publicar um edital. Aí eu vou dar um prazo para que as pessoas que queiram cumprir com a obrigação apareçam. E aí cada um vai se apresentar com uma pequena proposta, né? Aí apareceu o João, falou, eu lavo por 50. Apareceu o Joaquim, falou, eu lavo por 70. Apareceu o Francisco, falou, eu lavo por 100. Por aí vai. Aí a gente montou uma mini licitação. Aí o juiz vai abrir as propostas, vai dizer, a proposta do Pedro está de acordo, é a mais barata, é a mais em conta, ele lava por 50. Aí não acabou, não. Aí eu tenho que ir lá no patrimônio do devedor principal, no caso Pedro, né, sei lá, João, o nome esqueci, mas vou no primeiro devedor, vou penhorar bens suficientes, vender esses bens em asta pública, em leilão, arrecadar o dinheiro e com esse dinheiro poder pagar a segunda pessoa que se habilitou para lavar o carro. Só aí, pessoal, já tem 5 anos de processo. Entenderam? Então, uma coisa que para o civilista é bem simples. A obrigação de fazer é fungível. Se o João não lavar, o Pedro lava. Ponto, acabou. No processo, para você efetivar isso, demora muito. E aí, a rigor, quase sempre, ou sempre, você vai para as perdas e danos. Você não vai perder tempo com um processo de 3 anos só para trocar o João pelo Pedro, né? O João não lavou, você vai brigar com o João e vai contratar o Pedro e você mesmo vai pagar o Pedro e por aí vai. Tanto é verdade que no Código de 2002, agora, teve uma inovação. Qual foi a grande inovação nas obrigações de fazer no Código atual? Foi o legislador perceber que essa obtenção de um resultado prático equivalente aqui é meio complicado, e aí ele pensou o seguinte, olha só.
Em caso de urgência, pode o credor fazer ou mandar que um terceiro o faça, sendo depois ressarcido. Importantíssimo isso aqui. Ó. Isso aqui foi a grande inovação. Atualmente, há uma situação, vou botar bem aqui, ó, há uma situação de autotutela no Código Civil. E a gente sabe, pessoal, que a regra é a heterotutela, né? A gente sabe que a regra é, se você tem um problema, você tem que ir para o judiciário. Você não pode resolver. Resolver sozinho é exercício arbitrário das próprias razões, né? Então, o certo é a heterotutela. Um órgão criado, pensado exatamente para resolver os conflitos. Agora, em situações extremas, você tem a possibilidade de autotutela. É exceção. São situações excepcionalíssimas. Mas são situações que não dá para você se socorrer ao judiciário, que não dá tempo. Por exemplo, legítima defesa. Né? Na legítima defesa, eu estou usando dos meios necessários para repelir a injusta agressão. Ou seja, o legislador me autoriza a usar da violência. E depois a gente vai discutir. Estado de necessidade, por exemplo, é outro. E aqui o legislador também criou a autotutela para as obrigações de fazer. Na verdade, ela vai existir tanto para de fazer quanto para de não fazer. Vou já falar nela. Essa autotutela aqui, pessoal, está, ó, artigo 249, parágrafo único, tá certo? Parágrafo único do 249. Diz assim, ó, em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo só depois ressarcido. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, professor. Ei, professor. Oi? Ontem eu tinha ido lá, né, resolver esse negócio, né, aí, por incrível que pareça, você acredita que a pessoa que entregou o carro a mim, que fez a tradição, que recebeu o dinheiro como entrada, né, negociou comigo, ele dizendo que não tinha responsabilidade de nada, porque ele tinha passado o carro para o vendedor, e o vendedor, como não é fixo, né, mas é vendedor, ele podia fazer o que ele quiser, ele podia tirar o gás como uma comissão para ele, e por isso, ficar por isso mesmo, dizendo que não tinha responsabilidade, e que tudo ali eu resolvesse entre eu e ele. Eu, não, você está enganado, você tem responsabilidade sim. Aí, não tenho não, porque isso aí é entre vocês dois, vocês não sabiam. Você não sabia, você quer pegar qualquer vendedor. Você negociou, foi com ele diretamente? Você tem responsabilidade sim. Você está dizendo que não tem, pois está certo. É. Pessoal, uma vez perguntaram na prova do SESC, tem a ver com o que a gente falou agora, hein? Vocês têm que encontrar onde é que está o nexo aí. Perguntaram na prova do SESP assim, ó, fizeram a seguinte afirmativa. Toda obrigação civil, com a morte do devedor, ela é passada para os herdeiros até o limite das forças da herança. Verdadeiro ou falso? Tem a ver com o que a gente acabou de falar, hein? No primeiro momento, pode até achar que não tem nada a ver, mas tem. Toda obrigação civil, com a morte do devedor, ela é passada para os herdeiros até o limite das forças da herança. Por exemplo, se o João tem que me entregar o carro, se o João faleceu, quem respondia pela obrigação do João era o patrimônio do João, né? Quando o João faleceu, quem continua respondendo é o espólio do João, representado pelos herdeiros. Então, até o limite das forças da herança,
O espólio de João continua com a obrigação de entregar o carro. Tá certo? Adriele, tanto que no inventário tiram primeiro as dívidas. Exatamente. Então, o espólio daquela pessoa continua respondendo. Depois que esse espólio pagou todas as dívidas, inclusive os impostos, e principalmente os impostos, né? Se sobrar alguma coisa, partilha dos bens. Então, a obrigação civil, ela passa para os herdeiros, não é que ela passa para o filho. Sei lá, meu pai faleceu, a dívida dele não passa a ser minha, não tem nada a ver com isso. Mas as forças da herança, ou seja, o patrimônio que ele deixou em vida, que hoje é espólio, o patrimônio dele responde pelo pagamento das dívidas. Então, tá certo, a obrigação civil, ela passa para os herdeiros até o limite das forças da herança. Se o meu pai deixou uma dívida de 10, mas o espólio dele é só 5, os 5 vai embora, mas eu não vou pagar mais nada. No direito civil brasileiro, ninguém herda dívida. Diferente do direito romano, né? No direito romano, você herdava ou créditos ou débitos. No direito civil brasileiro, você não herda dívida. Você só vai herdar se sobrar alguma coisa. Então, a obrigação civil, ela passa para os herdeiros até o limite das forças da herança. Só que o CESP disse assim, ó, toda obrigação civil passa para os herdeiros até o limite das forças da herança. Tem um errinho aí, e esse errinho tem a ver com a nossa discussão atual agora. Eu vou dar um exemplo que aí vocês vão entender, olha lá. Eu contratei o Roberto Carlos para fazer um show. Antes do show, o Roberto Carlos morreu. Aí, na hora do show, aparece o filho do Roberto Carlos. Pode não? Roberto Carlos morreu, se apresenta o filho. Eu sou o filho, eu tenho uma voz parecida, etc. Enfim, não pode. Então, quando o CESP afirmou que toda a obrigação civil passa para os herdeiros, estava errado. Porque tem uma espécie de obrigação que eu não posso mexer com o devedor. Como é que é o nome? Que eu não posso trocar? São as obrigações personalíssimas. São as obrigações infungíveis. São as obrigações intuito personae. Tá certo? Então, cuidado, hein? A obrigação civil passa para os herdeiros? Passa, correto. Até o limite das forças da herança. Não é que passa para você, passa para o espólio, entendeu? Repito, meu pai morreu, se o banco me ligar, eu vou dizer, meu amigo, eu não tenho nada a ver com isso. Vá cobrar do espólio dele. Espólio esse que eu represento, porque eu sou herdeiro. Mas eu, com o meu patrimônio individualmente, eu não respondo. Tá certo? Então, a obrigação civil passa, sim, para os herdeiros até o limite das forças da herança. Menos uma. Porque a obrigação de fazer personalíssima não tem como passar, né? Roberto, e as infungíveis, exatamente, Rebeca, né? Roberto Carlos morreu, os herdeiros do Roberto Carlos não podem fazer o show no lugar dele. E por razões óbvias, né? Se elas são infungíveis, é porque a figura do devedor não pode ser substituída, não pode ser trocada. Tranquilo? Olha só. Obrigação de fazer são 3 artigos. Obrigação de não fazer são só mais 2. Bem simples também. E a obrigação de não fazer, ela guarda uma peculiaridade. Ela é idêntica, ela é igual à obrigação de fazer, só que ao contrário. É como se eu colocasse, estou aqui com a obrigação de fazer, eu coloco um espelho e ela vai refletir aqui tudo ao contrário, não é assim? Pronto. Por quê? Porque a obrigação de fazer, o inadimplemento é quando você não faz. O contrário, a obrigação de não fazer, o inadimplemento é quando você faz. Não é? Então, a obrigação de não fazer, ela é tal e qual, ela se apresenta tal e qual às obrigações de fazer, só que em sentido oposto, só que em sentido contrário. E aí, vejam vocês, ó. Eu fiz aqui na obrigação de fazer esse quadrinho aqui, ó. Não é? Pois eu vou copiar esse quadrinho.
E vou colocar aqui, ó, aqui embaixo. O quadrinho de novo. Vamos ver como é que vai ficar igual, idêntico. Ó. Só que agora eu vou falar das obrigações de não fazer. Não fazer. E ao invés, tem gente que chama de infungível e fungível. Vocês vão encontrar livro que tem esse conceito. Eu vou trocar esse infungível aqui, ó, por irreversível. Já explicaram. Esse fungível aqui por reversível. São obrigações de não fazer reversíveis ou irreversíveis, pessoal. A irreversível é aquela que quando você faz, então a obrigação é não fazer, mas quando você faz, não dá mais para voltar atrás. Por exemplo, eu combinei que não divulgaria o segredo. Só que ontem eu dei uma entrevista e divulguei o segredo. Tem como voltar atrás? Não tem mais. Já foi, já era. Eu combinei que, com a Unifor, por exemplo, que eu não daria aula em outra faculdade. Só que ontem à noite eu dei uma aula na Cristos, por exemplo. Entendeu? Tem como voltar atrás? Não tem. Então, essas obrigações cujo inadimplemento não tem como você desfazer, é o que eu estou chamando aqui de irreversível. E as reversíveis? Bom, as reversíveis são aquelas que dá para voltar atrás. Combinei com o Hugo que nós somos vizinhos, que nós não levantaríamos um muro ou levantaríamos um muro só até 1 metro. Então, eu não posso levantar acima de 1 metro. Cheguei à noite, o Hugo está com o muro dele levantado com 2,5 metros. Ele descumpriu a obrigação. Dá para voltar atrás? Agora dá. É só demolir o muro, né? Ação demolitória, por exemplo, não tem problema. Vai gastar muito mais? Vai, mas estou dizendo que, em tese, é possível você reverter. E aí, vê se não fica igual. Olha só. Quando a obrigação de não fazer é irreversível, ou seja, quando a feitura dessa obrigação é irreversível, se você fez isso tudo com culpa e não tem como voltar atrás, você vai cobrar perdas e danos. Se for sem culpa, resolve. Perazzo, como é que eu vou descumprir uma obrigação de não fazer sem culpa? Eu combinei que não divulgaria o segredo. O problema é que eu fui arrolado como testemunha num processo criminal onde eu sou obrigado a dizer a verdade. Então eu tive que contar o segredo, que eu não podia mentir. Descumprir sem culpa. Sem culpa, a obrigação fica resolvida. Essas reversíveis, e o legislador se preocupa em dar ao credor aquilo que foi combinado. Então, se eu combinei com o meu vizinho que não levantaríamos o muro, se ele começou a levantar o muro, mas foi sem culpa, paciência. Como é que ele vai levantar o muro sem culpa? Ele combinou que não ia levantar o muro, mas ele recebeu uma intimação da prefeitura dizendo assim, olha, você tem 24 horas para fazer o muro, porque esses terrenos aqui nessa localidade, etc., todos têm que ter 1 metro de muro. Então, fui obrigado a construir o muro, não tive culpa. Agora, se eu combinei de não levantar o muro e o meu vizinho começou a levantar o muro só porque ele quis, eu vou ter 2 situações. Já que ela é reversível, ou eu vou cobrar as perdas e danos, tá bom, fica com o muro aí, eu vou cobrar a indenização. Ou o resultado prático equivalente, eu vou botar assim, olha, o desfazimento do que foi feito. Tá certo? O resultado prático equivalente aqui é você não ter levantado o muro. Então, se você começou a levantar o muro, eu vou desfazer o que foi feito, além de lhe cobrar as perdas e danos. E como há uma autotutela nas obrigações de fazer, haverá também uma autotutela nas obrigações de não fazer, porque é tudo em sentido contrário. Então, em caso de urgência, pode o credor, olha só,
fazer ou mandar que um terceiro desfaça, não é tudo ao contrário? Sendo depois ressarcido. Isso aqui vai estar não no 249, mas no 251, parágrafo único. Tranquilo? Olha lá. Obrigação de não fazer. Obrigação de fazer. Ficou um quadrinho igual, idêntico, só que tudo ao contrário. Na obrigação de fazer, o inadimplemento é quando você não faz. Se a obrigação é de não fazer, o inadimplemento é quando você faz. Tranquilo? Muito sossegado? Uma vez perguntaram, qual que foi a pergunta que envolvia a obrigação próprio terreno? Se o instituto, olha só como é que vai perguntar, se o Instituto da Passagem Forçada, que enseja uma obrigação de não fazer, se era uma obrigação próprio terreno. Perguntaram isso em prova uma vez, hein? O que é o Instituto da Passagem Forçada? Vamos com calma, olha só. Imagina, como é que eu vou desenhar isso? Não tem como. Imagina um quadrado, tá certo? É um terreno. E esse terreno aqui, por exemplo, ó, tem umas montanhas, então ele não tem passagem para cá. Esse terreno aqui, ele só tem saída para frente, para cá, ó. Tá certo? Muito comum em favela, em locais menores, em tudo, onde as pessoas vão construindo e quando você se dá conta, você fica sem acesso à rua. Então você tem um terreno aqui, aqui tem montanhas, por exemplo, e tal. A única saída do seu terreno é para cá, para baixo. Só que alguém compra um terreno vizinho ao seu e constrói aqui. Aí você ainda continua tendo saída por aqui, por exemplo, pelo lado. Mas aí vem uma outra pessoa. Eu caí, hein, pessoal? Estão escutando? Tá normal, professor. Normal, né? A Rebeca perguntou se eu caí. Normal, né? Esperar ela ver se ela retorna. Mas aí vamos lá, então. Estávamos escutando, né? Aí imagina que nesse terreno uma outra pessoa compra esse pedaço aqui e constrói também. De forma que você fica isolado aqui no seu terreno e perde o acesso para a rua. Você não tem mais. Se isso acontecer... Não, Rebeca, tranquilo. Se isso acontecer, tem um instituto no Código Civil, que é do Direito das Coisas, que é o Instituto da Passagem Forçada. Você tem o direito, mediante indenização, claro, e da forma menos onerosa possível, mas você tem um direito de abrir uma passagem que te dê acesso à rua. E você vai abrir essa passagem dentro da propriedade do outro, porque o outro te fechou. Mas vejam, é mediante indenização, claro, e segundo, da forma menos onerosa possível, onerosa para outra pessoa, né? Eu não vou sair abrindo uma passagem, entrando pelo corredor, passando pelo banheiro, saindo lá do outro lado, não. É a forma mais curta, não é? Claro. Esse é o Instituto da Passagem Forçada. Então, como você tem o direito de abrir a sua passagem e passando pelo terreno do outro, esse outro, então, ele tem uma obrigação que é de não fazer. Ou seja, ele não pode atrapalhar a sua passagem. Entendeu? Então, a obrigação dele é de não fazer. E aí, o que perguntaram em prova uma vez foi: o Instituto da Passagem Forçada, que enseja, que cria uma obrigação de não fazer para o proprietário, é uma obrigação próprio terreno. Isso que eles perguntaram. Misturou tudo, né? O que vocês acham? O Instituto da Passagem Forçada, que criou para aquela pessoa lá, que tem a propriedade vizinha, uma obrigação de não fazer. Essa obrigação dele é obrigação real, é próprio terreno? Qual é o raciocínio que eu faço, lembram? Para ser obrigação próprio terreno, eu pergunto, ela surgiu pelo contrato? Não. O vizinho foi lá e fez um contrato contigo? Não, não foi.
Ela surgiu por quê? Porque você é proprietário de um terreno e esse terreno está impedindo que o outro tenha acesso à rua. A obrigação que nasce porque você se relaciona com a coisa é uma obrigação próprio terreno. Então estava correto. Entenderam o raciocínio? O Instituto da Passagem Forçada, que enseja, né, que cria uma obrigação de não fazer para o proprietário, essa obrigação é próprio terreno. É, próprio terreno. É a obrigação real. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não? Hugo, sossegado? Pronto. Tranquilo, professor. Uhum. Rebeca, achou um pouco confuso o que? Essa pergunta final que eu fiz? Bruno, tranquilo? Tá, olha só. Olha qual é o raciocínio, hein, Rebeca? Depois você estuda mais, você vai captar. Mas olha só o raciocínio. A obrigação próprio terreno é aquela que surge porque você se relaciona com a coisa. E ela surge por previsão legal. Então, lembra daquele exemplo? Eu sou proprietário do apartamento e, por isso, tenho a obrigação de pagar o condomínio. Não é assim? Pronto. Aí, o que perguntaram? Se o Instituto da Passagem Forçada criava uma obrigação real, uma obrigação próprio terreno. Eu tenho meu terreno, o cidadão construiu aqui no terreno de forma que eu não tenho mais acesso para a rua, e a passagem forçada, o nome está dizendo, ele me dá direito de abrir uma passagem aqui por dentro do terreno do meu vizinho para que eu tenha acesso à rua. Então, se eu vou abrir uma passagem dentro do terreno dele, ele tem uma obrigação de não fazer. Ele não pode atrapalhar a minha passagem. Entendeu? Aí perguntaram em prova se essa obrigação dele de não atrapalhar a minha passagem, se era uma obrigação real, se era uma obrigação próprio terreno. E é uma obrigação próprio terreno. Por quê? Porque eu não fiz um contrato com ele e ele se comprometeu a não me atrapalhar. Não. Eu tive o direito de passar e ele se tornou automaticamente devedor por previsão legal. Entendeu? A obrigação que surge, não porque você quer, mas ela surge porque você se relaciona com uma coisa, é a obrigação próprio terreno que a gente estudou. Entendeu? Ficou mais fácil, né? Muito bem, pessoal. Olha só, então na aula de hoje a gente terminou a obrigação de dar, falamos da dar coisa incerta, que era muito pouquinho, e adiantamos, avançamos nas de fazer e as de não fazer. Próxima aula, a gente começa com as obrigações alternativas. Então, a gente vai estudar as alternativas, eu quero falar um pouquinho das facultativas, que não tem no código, depois as divisíveis e indivisíveis, e a gente entra nas obrigações solidárias, que é uma matéria muito importante no direito das obrigações, né? Solidariedade é uma matéria muito importante. Tá ok? Tranquilo? Então, vou encerrar aqui. Tranquilo, professor. Joia, Hugo. Vou encerrar aqui nossa gravação por hoje.